Eu tô aqui, ó, na ponta da ilha, em Luanda, Angola. E aqui, desse ponto, se a gente for direto numa linha reta, a gente chega literalmente no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. E é impossível ser preta brasileira e não pensar em quem fez essa travessia de forma forçada. Mas também é impossível não convidar outros brasileiros a refazer essa travessia e dessa vez por decisão. Ainda me dói perceber que países africanos não é o destino desejado por muitos de nós. Não tá no nosso top 3, sabe? Que escravidão é essa? Que escravizou nossos desejos, que não nos faz sonhar em pisar em terras pretas. Mas quem não pensa assim, ganha tanto, ganha um sentimento inexplicável. Pode chamar de banzo, mas repito, é um sentimento de que aqui agora a gente pode construir a nossa história. Por que os países africanos não são os destinos desejados pelos descendentes de africanos que estão fora da África? Por que os países africanos acabam não atraindo? E essa onda de querer imigrar, por que os países africanos não acabam sendo o foco principal para esses indivíduos, né, que são, na verdade, que têm sangue africano? Existe uma razão. Antes de mais nada, você tem que se inscrever no canal, deve ativar o sinal de notificações, esquecer de partilhar os vídeos interessadas. É muito importante entender sobre qual contexto eu ponho aqui esses pontos de vista, sobre qual âmbito nós estamos a falar. Nós estamos a falar primeiro, o primeiro ponto que eu vou mencionar aqui é o âmbito da realidade que se vive nos dias atuais, que é a transição de muitos brasileiros vindo aqui para a África, principalmente para Angola em especial, querer vir viver aqui de verdade mesmo. Eu explico as razões. E o âmbito real de por que a África não atrair, os descendentes de africanos colonizados, entende? Então é isso aí, fica aí com o vídeo, inscreva no canal, ative as notificações, bora! Um vídeo muito interessante da nossa irmã brasileira, Ana Paula Chongani. Não sei se li certo o sobrenome, provavelmente seja esse nome. Eu achei muito poético e muito pé no chão e pé flutuando. Gostei do vídeo, realmente. Eu gostei do vídeo porque a forma que ela posicionou a África, empoderou a África e também acabou mostrando aquela vontade e curiosidade e esse laço intrínseco entre africanos e brasileiros, em especial lá na América Latina. Praticamente o que ela fala, ela está aqui em Angola. Quando chegou em Angola, conseguiu ganhar uma conexão inestimável e convida a outros descendentes africanos não viver, mas sim ter vontade de conhecer. Porque muito hoje em dia se fala sobre imigrar ou sobre mudar de vida como ponto de referência à Europa. Todo mundo quer ir para a Europa. E você vê, por exemplo, descendentes de italianos, de portugueses ou de outras nacionalidades europeias lutam a ferro e fogo para conseguir uma nacionalidade europeia, uma italiana, espanhola ou até portuguesa. Mas por que ninguém luta para conseguir uma nacionalidade africana? De um país africano, na verdade, não existe nacionalidade africana. Existe nacionalidade de países africanos, né? Angola, Mali, Botswana, Níger, Benin, esses países. Por que ninguém tem essa curiosidade? Por que ninguém mostra esse princípio? Primeiro, devemos entender que existe uma onda corrente, que eu tomo bastante, de que brasileiros acabam optando em conhecer Angola e mais tarde decidem ficar em Angola. Uns só vêm para passar, outros vêm para ficar. Aqueles que vêm para ficar, primeiro, vêm por questão de trabalho. O trabalho lhes obriga a vir aqui para Angola, ficar aqui para Angola e depois eles gostam, se acostumam e praticamente amam Angola, porque é uma cultura muito parecida com a do Brasil. É uma sociedade muito parecida com o Brasil. Quer seja na demonstração de afeto, né? Não, na verdade o Brasil mostra mais afeto ao público, mas nessa questão toda de ser profundo, sabes? De se importar com a pessoa, o calor humano, toda essa parada aí é muito parecida com a sociedade brasileira. Então qualquer brasileiro que vem aqui acaba identificando alguns preceitos essenciais para lhe manter aqui em Angola. Segundo, mulheres, eu vejo muito mulheres, que eu chamo elas de nossas cunhadas, na verdade todos os angolanos chamam elas de nossas cunhadas, que vêm aqui para Angola, primeiro levam a família inteira, porque o marido é angolano, entende? Tem casos até que a mulher é angolana e o marido vem ver aqui em Angola. Muito dos casos é quando esse indivíduo angolano, que foi lá estudar no Brasil,
tem família que tem um negócio aqui, então ele decide voltar para Angola, ou lhe aparece uma oportunidade depois de se formar lá no Brasil e volta para Angola. Entende? Então, eles constroem famílias aqui. Têm uma vida tranquila, uma vida saudável e têm acesso a tudo. E é muito bonito ver essa sinergia. E outra coisa, pessoal, Angola nunca esteve tão aberto como agora. Outros países da África já estavam abertos, não sei quantos. Mas Angola nunca esteve tão aberto como agora para o Brasil. Existe isenção de visto, bem recentemente, a extensão do tempo de visto de angolanos lá no Brasil. E isso é muito bom. Entende? Isso é muito bom. Tem aquela cooperação comercial que está surgindo agora, a cooperação financeira, e tem também essa cooperação diplomática, pertencemos ao mesmo bloco de União Linguística, né, que é a CPLP. Ponto. Deveria ser que pessoas que são descendentes de africanos tivessem curiosidade. Já ali estamos. Bom, agora vamos começar o segundo ponto. Não desperta curiosidade, não desperta interesse, não desperta. Fora a cultura, fora a ancestralidade, fora a espiritualidade, não tem nada que atraia pessoas que estão lá fora, onde tem uma educação melhor que os países africanos, onde tem uma estrutura de saneamento básico melhor que os países africanos, onde tem uma estrutura de saúde melhor que os países africanos, para viver em África. Para fazer o quê? Vamos ser sinceros aqui, vamos ser realistas, entendeu? Muitas das vezes é preciso meter o pé no chão. Os africanos lutam a ferro e fogo para conseguir zarpar daqui para lá, porque até serviços básicos a gente aqui não tem. Uma cirurgia mínima de... Aquele que fica acumulando fezes e depois sai. Mano, esqueci. Não dá, não tem aqui. É muito difícil uma cirurgia mínima. É muito difícil um pequeno problema ser resolvido. Muitas das vezes tem pessoas que vão para o hospital para dar à luz e acabam não voltando. Então, tem certos problemas aqui na África que afugentam o próprio africano. Por que, cacetão? Alguém que vive num país de primeiro ou segundo mundo vai querer vir num país de terceiro mundo. Esse é o problema. E eles até virem podem. Mas é o que vai lhes incentivar? Enfrentar a burocracia desnecessária para conseguir obter passaporte. E que? Fala para mim. Eles estão a vir lá dos países deles, onde na qual tem acesso muito fácil a documentações essenciais, passaporte não demora para sair, entende? O registro é assim na hora, você pode fazer certos cadastros de certos serviços online que funcionam realmente. Por que a cidadãos vão vir aqui? Então nós devemos pensar nisso, ponto. Tem a questão também do empecilho político. O empecilho político. Os países africanos, antigamente, estou a falar de 10 anos atrás, tinham um processo de cidadania difícil. Tudo isso por quê? Porque os países ainda têm uma burocracia herdada. Entende? Se você, por exemplo, vê os códigos civis, o Código Penal, outras leis mais, foram aprovadas ou foram promulgadas muito tempo antes das eleições, muito tempo antes da independência. Então, são países que são mutilados, fazendo uma recepção de nacionalidade por genealogia. É um processo de fim do mundo. E eu acredito que quem é estrangeiro, é descendente de qualquer país da África que seja, ele sabe disso. Para que ele vai se submeter a isso? E outra coisa, os países africanos não oferecem uma estabilidade financeira para as populações locais. Quem diria para alguém que se nacionalizou? Que se nacionalizou não, que se naturalizou. Quem diria? Então, existe um monte de parâmetro político que bloqueiam, em especial, esse interesse. É muito mais fácil. Ponto. Agora vamos olhar um outro ângulo sobre o qual nós podemos avaliar melhor essa situação toda. Pessoal, quando nós estamos a falar da África na internet, fica parecendo que a África parou no tempo. A África, muitas das vezes, é retratada como se fosse um mundo que, para ter acesso, é preciso passar num portal. E aquele mundo nada tem a ver com o mundo real. Entende? Então, se a África é tratada como um mundo distante,
Por que vai despertar curiosidade se uma das coisas que as pessoas mais têm medo é de mudança? Então existe um processo todo de olhar a África, é um processo inteiro de olhar a África que prejudica mais a África do que ajuda. A África é sempre retratada como um continente que está parado no tempo. E se a África continuar a ser tratado assim, como um continente parado no tempo, vai servir sempre de respaldo histórico, entendeu? A ancestralidade daqui, a ancestralidade daqui, a espiritualidade, a cultura, as miçangas, sempre seremos tratados assim. E não vamos evoluir culturalmente, socialmente, não vamos andar para frente. A nossa história vai ser sempre colada. E eu acredito que aqueles que viveram aqui no passado, eles sonhavam também com uma África inclusiva e capaz de se adaptar com o tempo. Porque o tempo não espera a cultura. O tempo está nem aí. Cultura os homens é que criam. Por que nós vamos se prender? Por que nós não vamos aceitar que aquilo existiu? Aceitar que aquilo ainda é, mas seguir em frente. Entendeu? A África é tratada como um continente que não segue em frente. Se a África sempre continuar a ser tratada desse jeito, não vai despertar curiosidade. Porque enquanto os outros estão a discutir sobre saneamento básico, estão a discutir sobre direitos civis, estão a discutir sobre direito de sexualidade, não sei quanto, nós vamos ser sempre um continente que está cheio de nações retrógradas. Parem primeiro de tratar a África como um lugar distante, que para ter acesso é preciso passar por um portal, e aquela sociedade não tem nada a ver com a sociedade moderna, porque tem tudo a ver. E para os africanos, entendam, é preciso andar para frente. Não fica parado. Não fica parado. Para nós despertarmos curiosidade de descendentes africanos, nós precisamos ter algo a lhes oferecer. O quê? Primeiro, estabilidade financeira. Os países da África devem ser estáveis economicamente, entendeu? Se a gente tiver uma estabilidade econômica, com certeza, todos aqueles indivíduos que querem ter uma estabilidade financeira vão vir para a África, porque lá tem uma economia forte. Lá tem nações soberanas economicamente. Lá tem nações que são capazes de nos dar um futuro promissor. Os outros estão a discutir sobre foguete para ir para a Lua, nós ainda estamos a discutir sobre estrada que falta num bairro central. Não vai despertar curiosidade. Nós sempre seremos relíquias. Entendeu? E eu não sei se eu estou afim de querer ser relíquia por resto da vida. Não, nenhum africano. E para não sermos mal vistos, muitas das vezes precisamos compactuar com a narrativa de meter a África como relíquia. E é ali onde os governantes se aproveitam. Entendeu? Parem de olhar a África como relíquia. A África não é relíquia. E eu falo isso para africanos, não para descendentes de africanos. Porque descendentes de africanos têm um porquê de olhar a África desse jeito. Já vamos discutir sobre isso num outro vídeo. Eles têm porquê de olhar a África desse jeito. Mas para nós africanos, nós devemos também nos rever. Nós também devemos entender que a ancestralidade não é exclusiva do continente africano. Nós devemos entender que o tempo não passou só para os africanos. Quer dizer, os asiáticos não têm antepassados. Os europeus não têm antepassados. Eu não vejo, por exemplo, pessoas que são descendentes de viking ficar toda hora gritando viking, 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 viking. Por quê? Porque eles entenderam que o mundo é para frente. Foi uma época, antes dos vikings existiram outros humanos. Entendeu? Antes dos vikings existiram outros humanos. E os bandos também foram um povo invasor, que vieram lá de umas terras, desceram aqui para o sul da África, rebentaram umas galera que estavam aí, os Bosqueman e tal. Mas os reis da paralisação cultural não querem olhar isso. Eu não estou aqui para abrir um palanque sobre cultura. Eu estou aqui meter o pé no chão sobre a realidade que nós africanos espelhamos para o mundo. Nós espelhamos uma África vitimista. Entende? Nós espelhamos uma África vitimista. Nós espelhamos uma África museu, uma África histórica. Estamos na era contemporânea.
Se todos estão a andar para frente, não podemos ficar parados. Hoje em dia, a África não discute sobre usina nuclear. Tem uma razão, também vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas tudo tá ligado, tudo é concatenado. Não discutimos sobre usinas nucleares, não discutimos sobre foguetes, não discutimos sobre a economia sustentável, funcional e aplicada. Não estamos a discutir sobre, estamos a discutir sobre o desenvolvimento sustentável, mas não estamos a meter em prática, então não é funcional, não é aplicado. A gente não discute sobre ciência prática, a gente discute sobre uma realidade que já foi vivida, entendeu? E está tudo bem, a África foi penalizada pelo tempo, o tempo não foi tão susceptível com ela, tivemos a parte da escravização, da escravidão, tivemos a parte daquilo que é. Tivemos a parte das demais formações de governo, até agora ainda temos. Mas é o nosso dever hoje de construir uma África, pelo menos dentro da instituição mais importante, que é família. Dentro das nossas famílias, nós devemos discutir sobre uma África que evolui junto com o tempo. Dentro das nossas sociedades pequenas, devemos discutir sobre uma África que deve evoluir junto com o tempo. Entendeu? Para atrair os descendentes. Porque os descendentes também têm direito sobre a terra africana. Entendeu? Por que muitos descendentes, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, por que muitos descendentes africanos têm síndrome de pertencimento? Eles não se sentem que pertencem nas terras onde eles estão. Mas eles são de lá, são nativos de lá. Eles têm cultura de lá. O cordão umbilical deles está lá enterrado. Mas eles não se sentem parte daquilo. Por quê? Porque a África tem um imã do passado. Que nós, africanos, temos o poder de direcionar esse imã com orgulho futuro. Mas não, estamos a dar orgulho do passado. É importante olhar o passado como ela é. Orgulhoso, não sei quanto. Mas é importante deixar a África andar. Isso me irrita até. A África deve andar. Por isso que não estamos a atrair os descendentes africanos. Vamos fazer o que aqui? Os filhos ali lá estão bem, estão a estudar. Tem a questão toda do preconceito. O mundo vai acabar, o preconceito nunca vai terminar. Deus vai vir, se for de cor diferente, também vai sofrer racismo entre os amarelos, os pretos, os brancos. Entendeu? O que a gente quer aqui é minimizar o máximo que a gente puder. Entendeu?